Toy Story 5 era um daqueles filmes que, pra mim, não fazia sentido existir. Era uma franquia que até então tinha um final perfeito. O terceiro filme encerrou a história do Andy de forma tão bem feita, de um jeito tão bonito, que desde então, tudo que veio depois, eu passei a enxergar como um spin-off. É gostoso rever esses personagens, claro, mas a jornada principal pra mim já tinha se encerrado. Então, eu entrei no cinema com o pé atrás novamente. Eu queria muito gostar desse novo filme, porque Toy Story, apesar de tudo, faz parte da minha infância. Mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, será que eles realmente ainda têm alguma história pra contar? Alguma coisa nova pra agregar nesse universo? Ou só estão tentando esticar uma franquia que já se despediu? E a resposta é mais complexa do que eu imaginava. Com vocês, eu sou a Choco e bem-vindos ao canal Pipoca. E se você gosta de cultura pop, animações e tudo o que acontece nos bastidores por aqui, não esquece de me seguir. E vamos falar de Toy Story 5. A primeira coisa que me chamou a atenção foi justamente o começo. Talvez isso pareça um detalhe, mas pra mim fez muita diferença. Todos os filmes de Toy Story começavam sempre da mesma forma. A gente via a imaginação de uma criança criando aventuras malucas e sem sentido. Tudo isso dentro da cabeça delas. Já era uma marca registrada. Só que aqui eles resolveram fazer diferente. Em vez de começar novamente com uma brincadeira da Bonnie, a gente começa acompanhando uma legião de Buzz Minions. Sim, Buzz Minions. E eu confesso que passei boa parte desse início tentando entender os motivos. Eu até cheguei a pensar que esses Lightyears em específico fossem de fato inspirados no filme do Lightyear, mas não tem absolutamente nada a ver. E quanto mais o filme passava, mais eu ficava com a sensação de que eles estavam ali apenas realmente para alívio cômico. Não acho que de fato eles sejam personagens ruins, mas que não tiveram muita utilidade. Eles não acrescentam em quase nada, e quando finalmente parece que fazem algum sentido, alguma necessidade ali dentro da história, qualquer outro personagem com qualquer outra saída conseguiria resolver aquele dilema de outra forma. Então assim, aquela legião de Minions do Buzz Lightyear realmente não fez sentido pra mim. Mas depois dessa abertura um pouco estranha, o filme começou a me conquistar justamente quando apresentou o tema principal. E acho que essa foi de longe a melhor ideia desde Toy Story 3. Porque existe sim uma diferença entre fazer uma continuação por fazer e encontrar uma justificativa pra contar essa história. As crianças de hoje em dia não vivem mais uma infância como as de antigamente, como aquela que a gente viveu. Hoje existem celulares, tablets, redes sociais, jogos online, então eu fiquei muito curiosa pra saber como a Pixar ia trazer Toy Story pra esse mundo novo sem perder a essência da franquia e, claro, falando de um tema aí muito importante hoje em dia. E eu gostei muito dessa solução. A Lilypad representa justamente essa discussão. Não porque a tecnologia seja um problema, muito pelo contrário. O filme deixa muito claro que a tecnologia pode sim agregar. O problema é quando ela substitui completamente a imaginação. E isso aparece de várias formas em várias camadas. Na dificuldade, por exemplo, das crianças fazerem amizade pessoalmente, na vergonha de brincar por parecer infantil demais, na necessidade também de estar sempre olhando através de uma tela. E eu achei essa discussão muito atual e principalmente muito equilibrada. Obrigada! Olá, eu sou a Lilibet. Vamos brincar! Extinção? De novo não! Porque o filme não demoniza a tecnologia. Ele só lembra que ela deveria somar e não ocupar o espaço da infância. E isso conversa diretamente com uma personagem que eu adoro, me conquistou desde o terceiro filme, que é a Bonnie. Eu realmente gosto muito dela. E eu acho que ela representa muito bem essa nova geração. Mesmo vivendo em um mundo completamente diferente daquele do Andy, ela continua sendo uma criança extremamente criativa. Ela gosta de brincar, ela gosta de contar histórias, ela gosta de imaginar, e isso fica ainda mais bonito quando ela conhece a Blaze. Porque a Blaze, por crescer no campo, também preservou essa ingenuidade que a gente costuma associar à infância. Ela anda a cavalo, brinca ao ar livre e tem uma relação
relação diferente com o mundo. E eu gostei muito dessa mensagem, porque não é uma escolha entre a tecnologia e uma vida analógica. As duas podem sim coexistir, e a tecnologia está aí pra agregar, não pra substituir. Aliás, gente, rapidinho, lembrando que a Amazon é o melhor lugar pra fazer compras na internet, então assim, se vocês lembrarem de comprar coisas por lá, link na descrição pra você patrocinar aqui meu trabalho sem gastar nada. Agora, se teve uma coisa que realmente me incomodou, foi o Buzz. Eu maratonei todos os filmes antes de assistir Toy Story 5, justamente porque queria lembrar alguns detalhes, relembrar as personalidades dos personagens e alguns momentos importantes ali pra essa continuação. E isso acabou deixando essa mudança mais evidente. Os momentos dele, por exemplo, com o Pegasus e outros momentos, simplesmente não me convenceram. Não porque sejam de fato cenas ruins, mas porque eu não reconheci aquele Buzz. Em nenhum dos outros filmes eu senti essa delicadeza no personagem ou algum comportamento parecido. Então quando isso aparece agora, parece uma característica criada só pra esse roteiro. E isso me tirou um pouco do foco da história. Por outro lado, o protagonismo da Jessie foi realmente encantador. E eu nunca imaginei que eu diria isso. Era saber mais sobre a Emily, a primeira dona da Jessie. A gente conhece aquele flashback emocionante em Toy Story 2, mas a história termina por ali. E sempre ficou aquela sensação de ponta solta, de que poderiam trazer algo mais, poderiam elaborar melhor. Então eu achei muito bonito que o filme decidiu revisitar essa relação. Ver a Jessie descobrindo que ela nunca foi esquecida, que mesmo depois de ser doada, ela continuava ocupando um lugar muito especial no coração da Emily. Foi um dos momentos mais emocionantes do filme pra mim, porque fecha uma ferida ali na Jessie que existia já há muitos anos e que sim, precisava ser resolvida. E foi justamente aí que eu aceitei uma mudança que antes do filme começar eu provavelmente criticaria, que é a Jessie assumir o protagonismo. Hoje existe uma discussão muito grande sobre substituir personagens masculinos clássicos por personagens femininas. E eu entendo completamente que muita gente fica receosa com isso, eu também não concordo. Mas aqui, sinceramente, funcionou. Porque não parece uma substituição, parece uma evolução natural das coisas. O Woody continua importante, ele continua com o seu papel, mas agora quem vive a realidade da Bonnie é a Jessie. Então faz sentido que ela esteja mais presente, até porque em Toy Story 4 ele tinha decidido procurar brinquedos perdidos junto com a Beth, então ele realmente não apareceria muito nesse outro núcleo. Mas ele apareceu numa solicitação um pouco curiosa. Woody, Jessie, alô? tá tão ruim aí fora pros brinquedos como dizem que tá? Achamos mais brinquedos abandonados a cada dia. A gente já era! A tecnologia também invadiu nossa casa. Olha, eu sei lá, Jessie. Brinquedos servem pra brincar, mas a tecnologia... Serve pra tudo. Eu tô perdendo a Bonnie pra esse aparelho. Então assim, agora ele acabou fazendo parte de alguma forma, mas não era muito pra ele estar envolvido, o que faz muito sentido, justamente porque isso traz um respiro pra franquia que já estava precisando. Permite criar novas dinâmicas, explorar novos personagens e não deixar tudo girando sempre em torno dos mesmos personagens. E antes de terminar, eu preciso falar da música da Taylor Swift. Eu tinha prometido trazer um react, mas infelizmente eu não consegui. Mas muita gente estava curiosa pra saber onde ela apareceria no filme, e ela só toca nos créditos mesmo. Eu achei uma peninha, porque a música combina demais com Toy Story e podia tranquilamente ter aparecido em outro momento, porque ela combina demais com Toy Story, assim como também tem muita cara da Taylor. E ao mesmo tempo eu consigo enxergar perfeitamente a Jessie nela. Me lembrou também muito o que aconteceu com a música da Avril Lavigne em Alice, porque a música acaba sendo aí usada mais como divulgação do filme, do que de fato um momento icônico dentro da história. Mas ainda assim eu gostei bastante. E no fim das contas eu gostei da Lily Pad como vilã, achei que foi bom. Ela tem boas motivações e levanta discussões interessantes, além de fazer questionamentos que realmente fazem sentido dentro da história. Só que Toy Story sempre teve um costume muito específico. Todos os filmes quebravam meu coração em algum momento. Sempre existia aquela cena que fazia a gente perder a respiração, ou também momentos assim assustadores dentro da narrativa. E às vezes dava até medo, como por exemplo, a cena da queima do lixão no terceiro filme. Por exemplo, as cenas do Sid também
também com os brinquedos dele no primeiro filme, a cena também do vilão do segundo filme. Então assim, muitas cenas realmente assustadoras que faltaram por aqui. Aquela cena que deixava a gente realmente acreditar que as coisas não iam terminar bem. E aqui eu senti falta disso. Claro, a Bonnie recusando a Jessie realmente quebrou meu coração, doeu. Tem alguns momentos realmente emocionantes, mas eu não senti aquele aperto no peito que os outros filmes conseguiam me provocar. Foi um filme gostoso, divertido, bem construído, mas também foi Toy Story que menos emocionou. E talvez justamente por isso ele tenha parecido um pouco morno pra mim. Mesmo assim, eu saí dos cinemas muito mais feliz do que eu esperava. Eu realmente acreditava que, em partes, esse filme seria completamente desnecessário, até eles falarem que seria sobre tecnologia. E agora, depois que eu assisti, ele conseguiu provar que existe sim espaço para novas histórias nesse universo. Pra mim, Toy Story 3 continua sendo o principal e o único encerramento da história, mas se a Pixar continuar explorando esse universo como um novo capítulo na história da Bonnie e não tentando repetir o passado, eu ainda acho que dá pra tirar boas histórias daqui. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam de Toy Story 5? Concordam comigo? Ou tiveram uma experiência completamente diferente? Coloca aqui nos comentários. E ficamos por aqui, semana que vem tem mais. Se não quer ficar longe, me siga nas redes sociais que por lá eu estou conectada o tempo todo com vocês. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, porque tem sempre muita coisa legal chegando e você não pode ficar de fora. Eu sou a Choco, esse é o canal Pipoca e tchau!